O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical Tarde da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma alegria, um prazer para nós servi-los com a instrução da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Vamos retomar no dia de hoje a parte de número 7 da nossa série de estudos na Teologia Bíblica Reformada, a história da redenção. Mas antes de começarmos a aula de hoje, que tem como o tema principal o sacrifício do Cordeiro, a redenção consumada, vamos fazer uma breve recapitulação da nossa última aula que tivemos no nosso último domingo, lidando com o inimigo, destruindo a fonte do mal. Temos aprendido que a história da redenção é o registro progressivo na Escritura Sagrada deste plano eterno de Deus, desta super história, desta meta-história, no qual a minha vida e a sua vida estão incluídas. A história da redenção, então, nos chega a informação através da revelação da Escritura Sagrada. Do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, nós temos acesso a esta grandiosa história. De uma forma que os 66 livros da Escritura Sagrada estão conectados com sua centralidade no ápice dessa revelação que se dá na pessoa, obra de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Na nossa última aula, então, nós falamos a respeito desta batalha espiritual, mais precisamente do inimigo das nossas almas. Lidando com o inimigo, destruindo a fonte do mal, foi o tema da nossa última aula. Falamos então a respeito do dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, como é descrito ali no livro de Apocalipse. Falamos a respeito de que ele é o governante deste mundo, como expresso em 3 passagens no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 e capítulo 16, versículo 11. Em todas essas 3 passagens e também em 1 de João, nós temos acesso à obra de Satanás na tentativa de cegar o entendimento do homem e de afastá-lo da mensagem do reino, da mensagem da história da redenção. Nós falamos a respeito da origem desta autoridade. Satanás é um anjo que se rebelou contra Deus no início de todas as coisas. Nós então fundamentamos a sua autoridade retornando ao ensino do livro de Gênesis e entendendo que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, chamados a serem vice-gerentes ou vice-reis de toda a criação de Deus, a eles foi dada uma autoridade para dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre crescer e se multiplicar. Quando os nossos primeiros pais, então, se dobraram à revelação e à sedução e de forma cósmica traíram ao Deus Criador pactual glorioso, esta autoridade foi transferida para Satanás. Agora, o homem em pecado é escravo de Satanás, como diz a Escritura Sagrada. Portanto, a partir deste entendimento da teologia bíblica dentro da história da redenção, nós chegamos ao ápice dessa história quando o Filho de Deus derrota Satanás. O livro de Gênesis nos mostra Adão e Eva como filhos de Deus. Estes foram derrotados no teste estabelecido por Deus, onde Deus exigia deles obediência absoluta, fidelidade absoluta à prescrição, à lei de Deus, às ordenanças de Deus, ali no Éden, quando Deus estabeleceu a lei deles poderem então tocar ou desfrutar das árvores
que se encontravam no jardim do Éden, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os nossos primeiros pais, então, não passam no teste do pacto das obras, como assim a teologia bíblica reformada estabelece desde o início. Mas o pacto das obras é assim concretizado, estabelecido e assim conquistado por Jesus Cristo, quando este, através da sua vida, do seu ministério e da sua obediência plena à lei de Deus, em sua morte, ressurreição e ascensão, passa neste grande teste. A sua justiça, então, é imputada a nosso respeito quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Um grande prejuízo se instalou na história da humanidade. Algo de mal aconteceu. O mal adentrou a realidade criada por Deus. E este prejuízo, assim como dizendo, grandioso, foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Alguém teria que pagar o preço desta rebelião contra Deus o Pai. E este grande prejuízo foi pago por Jesus Cristo com a sua própria morte na cruz do Calvário. Satanás então é derrotado por Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. As obras do pecado para condenar e separar homens por toda a eternidade é posto ali um ponto final, porque os eleitos virão ao conhecimento de Deus e a obra do Cordeiro se estabelece como plena, completa e perfeita na cruz do Calvário. Nós vimos na última aula as duas linhagens, a linhagem de Caim, a linhagem ímpia, e a linhagem de Sete, a linhagem da mulher, do qual viria o descendente que destruiria as obras de Satanás. Satanás então é derrotado no deserto por Jesus Cristo. Satanás é derrotado na cruz do Calvário em sua morte, porque a sua morte é morte expiatória, é morte para cobrir o pecado de pecadores como eu e como você. Satanás é derrotado na ressurreição de Cristo, ali ao terceiro dia de sua morte. Nós acabamos a nossa aula do domingo passado falando de como nós podemos resistir às investidas de Satanás. O grande engano de Satanás é persuadir os seres humanos a não reconhecer a soberania de Deus. Precisamos estar conscientes de que até que ele seja finalmente lançado no lago de fogo, sua influência permanece ativa sobre todo o mundo. Em terceiro lugar, aprendemos que todos nós, como cristãos, estamos envolvidos numa luta espiritual. O governante deste mundo caído rejeita admitir a sua derrota. No entanto, precisamos ter consciência de que qualquer um cristão, discípulo de Cristo, tem que enfrentar esta batalha a cada dia. Mas nessa luta espiritual, Deus nos deu armas espirituais para combater o bom combate. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 12 a 16, nos fala dessas armas espirituais. Nos ensina a como resistir ao diabo, temendo a Deus, se aproximando de Deus, sendo discípulos fiéis de Deus, buscando encher-se do Espírito Santo. Ao passo que nos enchemos do Espírito Santo, ao passo que nos submetemos a Deus, a sua palavra, a Cristo Jesus e a sua presença, resistimos ao diabo nesta batalha espiritual que se ergue diante de todo cristão a cada dia. Em quinto e último lugar, como cristão, nós somos chamados a nos manter perseverantes nesta batalha, sabendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Àqueles que se mantêm firmes diante de Satanás, Deus promete uma maravilhosa herança. Nós então finalizamos o nosso estudo de domingo passado, citando o texto de Apocalipse 21, quando ele diz: "E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho." Foi assim que nós acabamos a nossa última aula no domingo passado. Hoje nós iniciaremos o tema: o sacrifício do Cordeiro, a redenção consumada, parte 1. Dentro desta série, que terá 10 partes, esses 2 próximos estudos, o de hoje e o do próximo domingo, se assim Deus o quiser, tem o seu ápice dentro da teologia bíblica. A partir desse estudo a respeito do Cordeiro e da redenção consumada, nós temos acesso ao coração do Evangelho. Como homens pecadores são alcançados, são transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como o Cordeiro de Deus é capaz de resgatar homens pecadores, vindos de toda raça, de toda tribo e de toda nação. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo de hoje, vamos ter uma breve palavra de oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua santa palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor cative as nossas mentes e corações, para que durante os próximos minutos possamos estar atentos à história da salvação, à história da redenção, a maior história dentre todas as histórias. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos corações daqueles que nos estão acompanhando neste momento e aqueles que nos acompanharão no futuro. Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através desta mensagem da Tua palavra. E nós oramos a Ti, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O livro de Apocalipse, então, nos mostra o tema do Cordeiro de Deus. Abra sua Bíblia, então, aí no livro do Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 14. Apocalipse 21, 14 nos diz: A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora o versículo 22. No versículo 22, nós temos a segunda menção a respeito do Cordeiro. Diz assim o texto: Nela, nessa cidade, na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Versículo 23. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora, o versículo 3, 21, 3, diz assim a palavra de Deus: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus,
e Deus mesmo estará com eles. O trono de Deus e do Cordeiro. Nós vemos então repetidas vezes a palavra Cordeiro. A imagem de Cristo retratada como Cordeiro tem um importante significado no livro de Apocalipse. Ao longo de todo o livro de Apocalipse, o termo Cordeiro aparece 28 vezes, significando Cristo Jesus. Em 7 destas ocasiões, o Cordeiro aparece do lado de Deus, o Pai, para mostrar o relacionamento que existe entre eles. Mas o capítulo 5 de Apocalipse vai nos ajudar a entender de forma plena a imagem do Cordeiro. Veja então a sua palavra, a sua Bíblia, em Apocalipse ainda, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 5 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 5, de 5 a 10. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então, verso 6, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, verso 10, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você consegue imaginar, queridos, essa visão? Como João é um homem privilegiado de ter a visão da glória de Deus e de todos os eleitos de Deus diante do trono de Deus, povos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, aqueles que foram reunidos, resgatados pela obra perfeita de Cristo Jesus ao longo de toda a história da redenção. A natureza apocalíptica da visão de João permite 2 imagens contrastantes de Jesus Cristo, que são postas lado a lado. A primeira visão é a visão do leão da tribo de Judá. E a segunda visão é a visão do Cordeiro de Deus. Normalmente se associa a figura do leão ao poder e agressão, a força e a poder. E há menções no textos que falam a respeito dos 7 chifres, que significa poder, glória, força, o poder de julgamento sobre todos os seres humanos, provindo do trono de Deus e do seu Cordeiro Jesus Cristo.
O livro de Apocalipse fala que aqueles que serão julgados procurarão morrer, procurarão se esconder diante deste grande dia do Senhor, porque é chegada a ira de Deus e do seu Cordeiro. A visão então do leão da tribo de Judá tem um significado mais profundo e se remete a uma dimensão real, ou a realeza de Jesus como Messias, o ungido de Deus, aquele que estabelece o reino de Deus. Sendo ele da raiz de Davi, traz o seu cumprimento às promessas divinas dadas a Davi, que um descendente de Davi se assentaria no trono e reinaria para todo sempre. É óbvio que esta profecia dada a Davi não se referia aos seus filhos, a saber, Salomão, mas se referia à raiz de Davi, Jesus Cristo, vindo da linhagem de Davi, este que se assentou no trono e já reina pelos séculos dos séculos. A imagem do Cordeiro traz uma imagem de fragilidade e vulnerabilidade. Aquele que está indo para ser sacrificado, e o seu sacrifício tem um propósito redentivo, purificador, salvador. Sem a figura do Cordeiro que é sacrificado, homens pecadores, mulheres pecadoras como eu, como você, homens e mulheres, não podem ser salvos, não podem ser redimidos, não podem ser perdoados. A ênfase dada está sobre a vitória do rei Davi, que prometeu suplantar todos os que estão em oposição a Deus. E a imagem do Cordeiro, que agora está vivo, foi no passado sacrificado como uma oferta pelos pecados de uma vez para sempre. Duas características associam fortemente o Cordeiro com o sacrifício da Páscoa. Primeiro, a frase: pelo seu sangue você resgatou um povo para Deus, reverbera a libertação que Deus trouxe ao povo de Israel da escravidão do Egito. O Cordeiro não somente resgatou um povo para Deus, ele os fez um reino de sacerdotes reais para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. A obra do Cordeiro sacrificado reestabelece o sacerdócio real perdido pelos nossos primeiros pais. Adão e Eva foram ali estabelecidos no jardim do Éden, o jardim-templo, estruturado, plantado, arquitetado pelo próprio Deus glorioso pactual, para ser o ambiente da adoração, o ambiente do encontro entre o Deus Criador e a sua criatura, ou a coroa da sua criação, Adão e Eva. Eles tinham o privilégio de estar diante de Deus. O texto de Gênesis, como nós já lemos várias vezes, nos mostra que Deus ia ao encontro dos seus, Adão e Eva, para conversar com eles, no jardim do Éden. Eis aí este ofício sacerdotal. A ideia ou a figura do sacerdote é aquele que está diante do trono de Deus, ou está diante da glória de Deus, ou está diante da presença de Deus. Mas em sua rebelião, eles foram expulsos do jardim-templo, da presença de Deus, perdendo assim este ofício sacerdotal e também o seu ofício real de domínio sobre a criação de Deus. Aqui, a figura do Cordeiro e a figura do leão une esses dois aspectos da obra de Cristo. Aquele que vem com grande poder para estabelecer o reino de Deus, e o fará em dois estágios. O primeiro estágio já
plenamente consumado. O segundo estágio, na sua volta, quando Ele estabelecerá de uma vez por todas um novo céu e uma nova terra, o julgamento sobre todos os seres humanos, para serem julgados, e aqueles que depositaram a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já têm um advogado, já foram absolvidos deste grande julgamento. Mas a Escritura Sagrada lá em Apocalipse diz que todo o joelho se dobrará diante da presença de Deus. Essas duas figuras então nos remontam para a ideia de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Vamos tentar entender então a ideia de Cordeiro Pascal, que aparece várias vezes no Novo Testamento, mas é simplesmente uma reverberação do ensino do Antigo Testamento, principalmente ali no livro de Levítico, quando Deus dá a Moisés, o seu servo, todos os passos para a adoração no Antigo Testamento, através do tabernáculo, dos sacrifícios e dos holocaustos que deveriam ser oferecidos a Deus neste movimento de aproximação entre o Deus Criador e a sua criatura. Os escritores dos evangelhos interpretam claramente a morte de Jesus como tendo o seu significado originário ali no evento do Êxodo. Todos os 4 evangelhos ligam o tempo da morte de Jesus com a celebração anual da Páscoa, que é marcada com o início da festa dos pães asmos, os pães sem fermento. Vamos então ver alguns textos da Escritura Sagrada que nos mostra esta interligação ou esta conexão entre o Cordeiro Pascal do Antigo Testamento e a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Abra em primeiro lugar a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 36. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 36 nos diz: E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Que trecho da Escritura o evangelista João está citando aqui? Qual o significado desta citação? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Eis aqui a menção no Evangelho de João daquilo que se cumpriu na morte de Cristo, porque de fato nenhum dos seus ossos fora quebrado na cruz do Calvário, para que se cumprisse a palavra que nós lemos em Êxodo, capítulo 12, versículo 46. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 46, que diz: O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Eis aqui as instruções de Deus dadas a Moisés no grande evento da redenção do Antigo Testamento, que apontava para a grande redenção da Escritura Sagrada, a saber, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que nós estamos lendo aqui em Êxodo foram as instruções dadas por Deus a Moisés, ao povo de Israel que estava ali no Egito. Deus estava para enviar a 10ª praga
sobre o maior império da antiguidade. Essas instruções foram dadas para que elas fossem seguidas cabalmente, literalmente, porque o anjo da destruição passaria sobre o Egito, matando todos os primogênitos naquela terra. Então, eis aqui o contexto deste ritual da Páscoa, que fora ali experimentado pelo povo de Israel, e aqui estabelecido a festa da Páscoa, que seria rememorada pelo povo de Israel ao longo dos anos, dos séculos. Vamos abrir a palavra de Deus também em 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eis aqui Paulo fazendo menção a este ritual da Páscoa estabelecida por Deus lá no livro de Êxodo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Eis aqui uma aplicação direta da figura do Cordeiro Pascal, que nos traz o livro do Êxodo, na pessoa de Cristo, no texto de 1 Coríntios, quando Paulo, o apóstolo, aplica diretamente a ideia ou a figura do Cordeiro Pascal à pessoa de Cristo. Vejamos aquilo que Pedro, o apóstolo, fala a respeito disso. Abra sua Bíblia então agora em 1 de Pedro, no capítulo 1, versos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Nós fomos resgatados da nossa iniquidade, do nosso fútil proceder, da nossa fútil vida, através do derramamento de sangue do Cordeiro, a saber, Jesus Cristo, o Cordeiro sem mácula, sem defeito. O sangue de Cristo então fora derramado. Dessa forma nós estabelecemos uma conexão entre aquilo que nós vimos no livro de Êxodo, a respeito do Cordeiro Pascal, e a pessoa de Cristo, feita pelos escritores do Novo Testamento, os evangelistas Paulo e Pedro. Eles ligam estes dois eventos para mostrar a conexão entre a obra redentora do Antigo Testamento, a saber, o livramento do povo de Israel do Egito, e o livramento de um povo pecador, do cativeiro do pecado, sendo nós, ou todo aquele que crê em Jesus Cristo, transportado do império das trevas para a Nova Jerusalém. Para a Nova Jerusalém. Para entender então plenamente o significado da pessoa de Jesus como Cordeiro Pascal, temos que voltar à Páscoa descrita originalmente no livro do Êxodo. Este evento central que redime o povo de Israel e os consagra ao status de um reino de sacerdotes é o evento da Páscoa. Portanto, vamos voltar ao livro do Êxodo novamente, dessa vez no capítulo 12. Vamos ler os primeiros versículos desse texto. Êxodo do capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 11, nos diz:
Diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Versículo 11, e o último versículo dessa parte. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Eis aqui a instituição desta festa judaica, a Páscoa, que tem a sua concretização na pessoa e na obra de Cristo. Vamos pular alguns versículos. O versículo 21 e 22 do capítulo 12 nos diz: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. A Escritura diz que o povo de Israel então segue cabalmente, literalmente, todas as instruções a respeito do estabelecimento da Páscoa, do sacrifício do cordeiro. Quando eles comem o cordeiro e bebem do sangue do cordeiro, comem dos pães asmos. E ali, dentro desta simbologia, nós temos o sacrifício de Cristo. E mais, no Novo Testamento, a figura da ceia do Senhor, que nós daremos mais instruções nas nossas próximas aulas, e da conexão e da ligação, da continuidade e descontinuidade entre a Páscoa e a obra de Cristo e o estabelecimento da ceia do Senhor, o pão que simboliza o corpo de Cristo e o cálice que simboliza o sangue do Cordeiro derramado. E o significado espiritual da ceia do Senhor no alimento espiritual dos crentes, dos servos de Deus, no fortalecimento da fé. Portanto, a Páscoa, ela tinha 3 fases distintas. Ali no Êxodo, quando o povo é liberto do cativeiro do Egito, é conduzido no deserto até o Monte Sinai, e Deus dá a sua lei no topo do Monte Sinai ao seu servo Moisés.
eles vão passar por um ritual de 3 fases distintas, que têm as suas conexões na Páscoa judaica. A primeira fase distinta é o sacrifício de um cordeiro ou de uma cabra, como nós acabamos de ler no texto de Êxodo, capítulo 12. A segunda fase distinta da Páscoa, o sangue do cordeiro que deveria ser passado nos umbrais da porta, para que o anjo da destruição não matasse os primogênitos da casa do povo de Israel. E a terceira fase distinta, onde eles teriam que comer da carne do cordeiro e do sangue do cordeiro. Sobre este evento do Êxodo, um teólogo bíblico de nome Desmond Alexander escreve, abre aspas, o processo de transferência do povo de Israel do poder satânico de Faraó para o reino de Deus requer mais do que meramente resgatá-los do Egito. Se eles estão para viver na presença de Deus, eles têm que ganhar novamente o status de humanidade santa que tinham antes da desobediência de Adão e Eva. O ritual da Páscoa exerce esta função dentro do contexto histórico do povo de Israel, ao saírem do Egito e se tornarem povo de Deus no Monte Sinai. Vejamos então, queridos, o significado deste evento histórico. Ali no Êxodo, Deus não está simplesmente libertando o seu povo do cativeiro do Egito. Ele está separando novamente um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está purificando este povo. Ele está dando instrução a este povo para viver de forma santa, para viver de acordo com o caráter de Deus, expresso na lei de Deus, resumida nas 10 partes do mandamento, da lei moral de Deus. Eles estão então tomando parte deste ritual da Páscoa, para serem não simplesmente libertos, mas purificados, redimidos e santificados. Eis aí todo o processo da salvação de um povo pecador. A expiação, ou seja, o sacrifício de um cordeiro, a purificação deste povo pelo derramamento do cordeiro, do sangue do cordeiro, e a santificação deste povo através da obra do Espírito Santo, através então dos sacramentos estabelecidos pelo próprio Cristo no Novo Testamento, o batismo e a ceia. O batismo que prefigura o lavar regenerador do coração, a figura externa daquilo que aconteceu internamente no coração do homem. A água como simbolizando aquela que lava o pecado do coração do homem rebelde contra Deus. E a ceia do Senhor, que não é simplesmente um memorial da obra de Cristo, mas um alimento espiritual, a presença de Cristo no meio do seu povo, fortalecendo a fé daqueles discípulos de Cristo. A Páscoa então tornou-se um componente central do grande modelo da atividade redentiva de Deus no Antigo Testamento, consumada na pessoa e obra de Cristo no Novo Testamento. No intento de restaurar então o status sacerdotal de uma vida santa de seres humanos, é preciso expiação, ou seja, o sacrifício de um cordeiro, purificação, o derramamento de sangue e santificação.
Mas, a respeito desses 3 estágios da Páscoa, e da ideia da consumação da nossa redenção na obra de Cristo, nós vamos falar na nossa próxima aula. Mas eu gostaria de encerrar a aula de hoje, nos remetendo a esta grandiosa obra. Eu não sei de onde você está me ouvindo, mas só existe um meio através do qual homens e mulheres pecadores podem se aproximar de um Deus santo, glorioso, poderoso, infinito, soberano, eterno. A obra de Jesus Cristo. A obra da sua morte na cruz do Calvário. A obra do seu derramamento de sangue. Ele pagando o preço da condenação dos nossos pecados. Lembre-se, o mandamento ou a lei estabelecida por Deus lá no Éden dizia: se vocês forem obedientes, vocês terão acesso à árvore da vida. No entanto, se vocês desobedecerem ao Criador glorioso, pactual, o Deus Criador do universo, certamente vocês morrerão. A morte, queridos, é a consequência, ou é o salário do pecado, como diz o apóstolo Paulo. A rebelião no coração do homem, que tenta suprimir a verdade de Deus, que se faz conhecido pelas obras das suas mãos, em todo o universo que está ao nosso redor. O preço desta rebelião é a morte, é a separação eterna deste Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Mas a morte do Cordeiro, o derramamento do sangue do Cordeiro, paga o prejuízo desta rebelião, desta desobediência que se instalou no coração do homem lá no Éden. O mal que acontece sobre a face da terra, o mal que acontece na minha vida e na sua vida, porque o nosso coração é inclinado ao mal, a fazer aquilo que é errado, a tentar viver uma vida de forma autônoma, autossuficiente, como se Deus não existisse. É a evidência do pecado instaurado, estabelecido no coração do homem e da mulher, lá no jardim do Éden. Mas o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, através da sua morte, do derramamento do seu sangue, nos dá a oportunidade de reconciliação, de pecados serem perdoados, apagados de uma vez para sempre. Esta é a mensagem do Evangelho que tem sido pregada ao longo dos séculos. Esta é a mensagem que salvou os nossos irmãos lá no Antigo Testamento, quando eles olhavam para frente e creram na promessa de Deus, de um Messias que pisaria na cabeça da serpente. Esta é a mensagem do Evangelho que nós cremos quando nós olhamos para trás, para a obra do Cordeiro de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, e que está assentado à destra do trono de Deus Pai, e que reina pelos séculos dos séculos. Esta é a grande história da redenção, o sacrifício do Cordeiro, que dá a oportunidade a pecadores, como eu e como você, a ter acesso à presença do Deus glorioso e eterno. Nós fomos criados para ter um relacionamento de amor com Deus Criador do universo. Nós fomos criados para se alegrar em sua presença, ao passo que nos alegramos
com a vida que Ele criou, com a criação que Ele estabeleceu e criou para o meu deleite e o seu deleite. Nós olhamos para a vida e nós vimos um caos, o mal, o pecado, a morte, as lágrimas, as doenças, a corrupção. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos dá a oportunidade e nos dá a esperança da redenção final, da restauração de todas as coisas, dos céus e da terra, no grande dia do Senhor. Oremos diante da grande revelação da história da redenção. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por tão maravilhosa história. Que essa história esteja tocando o coração daqueles que me ouvem. Que o poder do Espírito Santo esteja quebrantando e abrindo os olhos espirituais daqueles que estão nos ouvindo, para que creiam na mensagem do Evangelho, a saber, o sacrifício do Cordeiro de Deus, consumado na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. Que nós possamos louvar a este Deus por tão grandiosa história, por tão grandiosa mensagem. E nós oramos a Ti, no nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que Deus muito o abençoe. Amém.